Olá, essa é a terceira parte de 5 sobre Introdução a HTML. Essa videoaula faz parte de um curso sobre Programação para a Web 1, onde iremos estudar HTML, CSS e JavaScript. Eu sou o professor Emmanuel Ramalho Cavalcante. Uma informação inicial: todos os arquivos que estão sendo mostrados nessas aulas estão disponíveis nesse repositório do GitHub. Você também pode verificar todos os códigos no link desse livro, o qual eu utilizo para me basear nesses slides. Bem, primeiramente, para você trabalhar com links, algo que é a alma das páginas web, uma forma de você poder navegar de uma página, você clicar e ir para outra página. Para você fazer isso, você utiliza a tag A, chamada de tag âncora. Aqui está um exemplo. Esse conteúdo aqui, você tem um parágrafo, certo? E tem um texto. E no finalzinho desse texto aqui, dessa frase, você tem um link, tá? Aqui está falando que 2 sites bons para você estudar HTML, CSS, JavaScript e outras tecnologias relacionadas à programação para a web é o W3 Schools e o Codecademy. Se você não conhece, vale a pena você conhecer esses 2 sites, tá? Então, como eu teria essa informação aqui no código HTML? Como eu poderia fazer esse link? Para, ao clicar aqui, ele ir para o site do W3 Schools. É bem simples. Isso aqui é um parágrafo, ok? A gente já aprendeu na primeira aula como nós fazemos, utilizamos a tag P. E agora, para você ter o link, você usa a tag A. E o site que eu quero ir, ao clicar, eu coloco aqui no atributo, no valor do atributo href, que é referência ao hipertexto. Aqui está o endereço e o conteúdo da tag é o que vai estar automaticamente, o navegador vai colocar como link. Ok? E o padrão é o texto ficar azul e ao clicar ficar roxo. Mas é algo que você pode alterar. Tá? Então, sempre que você quiser criar um link, você vai trabalhar com a tag A, que vem de âncora. Ok? E nesse momento é importante você não confundir a tag link com a tag A. Isso pode ser um pouco confuso para os iniciantes, já que se você está querendo criar um link, por que eu vou usar a tag A, né? Bem, a tag link ela tem um outro significado, certo? A tag link define um relacionamento entre o documento atual na sua página web com um recurso externo. Por exemplo, um arquivo CSS, um arquivo XML, um arquivo de uma fonte, ou mesmo de uma imagem. Tá? E geralmente é um arquivo CSS. E veja que a tag link ela é vazia, ela não vai ter o conteúdo. Você vai ter apenas a tag link, o href e o endereço para um outro arquivo. Certo? Para que o navegador saiba que para poder carregar aquela página vai ser necessário fazer o download daquele outro arquivo. Ok? Tanto a tag A como a tag link possuem o atributo href. A diferença é no objetivo, obviamente, tag link aponta para um recurso externo e a tag link é vazia, não tem conteúdo, ok? Apenas atributos, certo? Então, sempre que você está querendo criar um link de uma página para outra, para clicar e ir abrir uma outra aba ou abrir o site na mesma aba, você vai utilizar a tag A. E aí aqui é importante você saber que você já deve ter entrado em vários sites e em alguns momentos aconteceu de você fazer um clique e ele abriu uma nova aba. E em outros momentos você fez o clique e ele abriu na mesma aba. Como é que você pode fazer isso? Bem, se você quiser que abra uma nova aba ou uma nova janela, você vai utilizar esse valor aqui blank, ok? No atributo target. Então, você, além do atributo href, você vai ter esse atributo target igual a blank, entre aspas, ele vai abrir o documento em uma nova aba ou nova janela, depende de como você está configurado no navegador. E se for o valor self, ele vai abrir o documento na mesma aba, ou mais especificamente, no mesmo frame
da aba onde foi clicada, certo? Isso aqui pode ser um pouco confuso. Para ficar claro essas diferenças aqui entre o self, o parent e o top, você pode entrar nesse link aqui para ver alguns exemplos, tá? Vamos verificar. Então aqui eu estou no site do W3 Schools, certo? E aqui nesse exemplo que tem aqui, ó, você tem o código que está aqui, HTML, ele mostra o resultado aqui, certo? Como você iria visualizar em um navegador, tá? Então nós temos aqui o cabeçalho, certo? Aqui um parágrafo e aqui nós temos a tag A, vai ser um link. Tá? Então veja que esse conteúdo aqui, Visit W3 Schools, é o que está com o link. E ao clicar ele vai para onde? Vai para onde o href diz. Ok? Só que aqui está o target, o alvo, blank, ou seja, uma nova aba. Quer dizer que ao clicar aqui, veja que vai abrir uma nova aba aqui à direita. Certo? Abriu uma nova aba. Se eu quiser abrir na mesma aba, ou mais especificamente na mesma aba daqui de onde está o link, desse frame aqui, você vai colocar o self. Veja que ela abriu aqui. Então, self seria isso aqui. Tá? Mas em boa parte dos sites, o self significa carregar em toda a página que você está. Tá? Nesse exemplo aqui, você tem dois frames, né? Um frame aqui e outro aqui. Tá? Então, se você colocar aqui o parent, que é o pai, ele vai abrir no frame pai, certo? Que pega tudo. Ok? E se você colocar top nesse exemplo aqui, vai ser a mesma coisa que o parent. Tá? Já que o frame parent vai ser igual ao todo. Tá? O mais comum, hoje em dia, realmente você tem o blank e o self. Certo? Esses outros aqui vai ter diferença se você estiver trabalhando com frames. Tá? O que não é tão comum. Ok? E aqui, como a gente está falando de endereços, né, onde fica o valor do atributo href, é importante você entender a estrutura de uma URL. Você já deve saber que a URL é aquele endereço que você coloca, que você digita lá em cima do navegador. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma estrutura completa de uma URL. A gente pode dividir a URL em 5 partes. A primeira parte é o protocolo. Tá? Que basicamente você pode ter HTTP ou HTTPS. Tá? Em geral, temos essas duas opções. Certo? Um site é HTTP quando ele não é criptografado e ele é HTTPS quando tem criptografia. Tá? Então, sites, sempre que vai envolver você fazer um formulário, fazer uma compra online, acessar um banco, você vai ver que vai ser HTTPS. Ok? Então, depois você tem dois pontos barra barra, isso aqui é a convenção do protocolo, tá? Você vai ter o subdomínio, que não é obrigatório existir. Depois você vai ter um domínio, tá? O domínio é o site como a gente conhece, tá? E aí existem vários tipos de domínio, né? O .edu é uma instituição de ensino. Você tem o .com, o .gov, que é do governo, .mil, militar, certo? E tantos outros, ok? Então, nesse exemplo aqui, que é acadêmico, é um subdomínio do domínio ifpe.edu.br. Tá? E aí, após o subdomínio e o domínio, você vai ter o caminho ou a localização do arquivo lá no servidor. Nesse exemplo aqui, você vai ter um diretório chamado aqui acadêmico. Dentro desse diretório, você vai ter um arquivo chamado index.asp, que é ele com o qual você vai estar acessando. E opcionalmente você pode, aqui após a interrogação, você pode passar uma lista de parâmetro-valor. Então nesse exemplo aqui é apenas um parâmetro, t com valor 1000. Então, okay? Você poderia ter outros, separados pelo i comercial. Ok? Outra informação importante em relação à tag A é você entender a diferença entre um link relativo e um link absoluto. Então, isso aqui é bem simples. O que aqui é um endereço absoluto? Como está aqui? É quando você coloca
todo o caminho, certo? Que envolve justamente essa URL completa aqui. Imagine que aqui você tem a palavra inscrição com link, e ao clicar, o navegador vai justamente para esse site. Aqui está o endereço completo, a URL completa. Tá? Nesse outro exemplo aqui, é um caminho relativo. Está apenas o nome do arquivo final. Certo? E aí o que acontece? Quando você está fazendo um site, geralmente você vai optar por endereços relativos para apontar para outras páginas do seu próprio site. E você vai usar o endereço absoluto quando você quer apontar para um site externo. Geralmente é assim que a gente faz, ok? E aqui vamos ver alguns exemplos para você entender como ficaria, certo? O atributo href. Alguns exemplos de link relativo. Imagine que você está fazendo lá seu site, você tem a pasta curso, o diretório, e você tem dois arquivos HTML, o home e o sumário. Então, imaginando que eu estou editando o arquivo home.html, eu quero que haja um link para abrir o arquivo sumário.html, certo? Então, de curso/home.html para curso/sumário.html. Então, nesse caso aqui, o href, eles estão no mesmo nível, no mesmo diretório. Então, basta colocar o nome do arquivo, somente. Nesse segundo exemplo aqui, veja que eu estou agora no arquivo sumário e quero fazer uma referência para a introdução. Veja que a introdução está dentro do diretório capítulo 1. Então, eu tenho que colocar aqui a informação do capítulo 1. Então, o link relativo é capítulo 1/introdução.html. Eu tenho que avançar um subdiretório. Ok? E pode acontecer de você ter que retornar em algum momento. Por exemplo, aqui, eu estou nesse arquivo aqui, introdução.html, e quero fazer um link para a introdução.html do capítulo 2. Então, nesse caso aqui, veja que a introdução aqui está dentro desse diretório. Então, eu vou ter que retornar para cá. Você faz isso com 2 pontos, certo? Quando você põe 2 pontos, é como se você voltasse para cá. Pronto. Aí eu estou aqui e quero acessar capítulo 2. Capítulo 2 está no mesmo nível. Então, basta colocar o nome capítulo 2. Capítulo 2. E agora eu coloco o endereço completo. Capítulo 2/introdução.html. Então, eu estou retornando um subdiretório e depois avançando um subdiretório. Ok? Esse link aqui foi de onde eu tirei esse exemplo. Você pode ver outros exemplos aqui nesse link, tá? Lembrando que essa apresentação, o acesso a ela, vai estar na descrição desse vídeo. Ok? Bem, uma outra coisa que você pode fazer é o chamado link interno, ou âncora, propriamente dito. E é algo muito útil, principalmente quando você está numa página HTML um pouco mais extensa, ou algo que tem um sumário. Tá? Um bom exemplo é o site da Wikipedia. Tá? Por exemplo, a ideia da âncora é uma forma de você navegar dentro de uma mesma página HTML. Lá nas páginas da Wikipedia, o que é que acontece? É muito comum toda página ter um índice, certo? Então eu estou em uma determinada página aqui, ok? Cujo endereço está aqui em cima. E aqui você tem um índice. O que acontece, por exemplo, quando eu clicar aqui? Ele não vai abrir uma nova página, não vai carregar um novo HTML. Ele apenas vai avançar aqui o scroll bar para exatamente a posição daquela seção. Tá? E isso é bastante útil para você encontrar rapidamente e ir para onde você quer ir. Tá? Então, clica aqui, ele vai justamente para a seção. Então, isso aqui você também faz com a tag A, mas de uma forma diferente. Como é que você pode fazer isso? Você vai utilizar o famoso hashtag, o jogo da velha. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, pegando esse exemplo do site da Wikipedia, tá, sobre HTML. Você tem lá um índice, tá, que aqui eu extraí só um pedaço dele. Né? Você tem aqui a seção 1, seção 2, seção 3. Tá? E lá embaixo, em algum momento, você vai ter a seção que a gente quer acessar, que é marcas. Tá? Então, como é que fica o HTML disso aqui e o HTML disso aqui? Como é que vai ficar? Veja que aqui tem, né, o item de lista,
Então, isso aqui a gente viu na aula 2. O item de uma lista é isso aqui, tudo isso daqui, certo? E aqui você vai ter a tag A, que é um link. E aqui veja que o href tem, a grande diferença é isso aqui, você tem o hashtag e o nome da seção, certo? Então você tem hashtag marcas underline tags. E quando você chegar aqui para onde você quer ir, é só você fazer isso aqui, ó. Isso aqui no caso é o nome de um título, tá? Um H2, mas que está numa tag spam. Aqui você tem, ó, id igual a exatamente o nome que você quer dar. Então veja que esse nome que está aqui no id é exatamente o que tem aqui. Então essa é a forma de fazer o link, certo? Quando você acessar, clicar aqui, o navegador vai entender que por ter o hashtag não vai ser uma página que ele vai acessar, mas vai ser algo dentro da própria página. Apenas ele vai descer até encontrar o elemento que tem exatamente esse identificador, certo? ID é um atributo único. Não pode haver nenhum outro elemento nessa página que tenha exatamente esse ID. É por isso que quando clicar aqui, o navegador vai saber que é para vir exatamente para cá. Okay? Então é dessa forma que você pode criar links internos ou âncoras. Ok? Então aqui um exemplo de como você poderia criar uma lista de links. Um exemplo aqui, né? Bons livros sobre HTML, CSS e JavaScript. Aqui são 4 bons exemplos de livros em inglês sobre programação para web, front-end, HTML, CSS e JavaScript. O código para fazer isso aqui você pode acessar aqui. Tá? Lembrando que está lá no repositório do GitHub, que eu falei no início da aula. E aqui é bem simples de fazer. Vou mostrar aqui. Então seria simplesmente você criando uma lista não ordenada, o L, como a gente viu. E para cada item dessa lista não ordenada, você vai ter um item de lista. Item de lista. No exemplo lá são 4. E para cada um você vai ter o quê? Um link. Então aqui está href, o endereço, e o que tiver no conteúdo da tag A vai estar com sublinhado, né? Vai estar um link. Então todo esse texto aqui vai estar como link. Como a gente vê aqui, ó. Certo? Veja que aqui termina. Quer dizer que esse resto aqui está fora da tag A. Ok? Só vai ficar dentro do link o que tiver dentro da tag A. Tá? Então veja que aqui eu fechei a tag A e depois eu continuei o texto. Quer dizer que esse texto aqui vai estar um texto normal. Não vou ter como clicar aqui. Apenas clicar nesse texto aqui. E aqui é bem interessante você compreender como é que funcionam os famosos motores de busca e os web crawlers, que são aqueles robozinhos que ficam navegando na web e encontrando as referências entre páginas. E é interessante você saber como isso funciona. Tá? Os motores de busca, como o Google, mais famoso e mais usado, funciona dessa maneira. Tá? Os robôs vão acessando os sites e vão encontrando referências por meio dessa tag A e o atributo href, e ele vai acessando outras páginas e vai montando aquela rede, certo? De conexões entre páginas. Então é interessante você ver esse vídeo para você entender melhor isso. Algumas questões de revisão sobre essa parte 3 de HTML, que é sobre links. Vou passar aqui rapidamente. Se você quiser tentar responder, você pode parar o vídeo e tentar responder. O gabarito dessas questões eu vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui tem uma questão envolvendo o assunto da aula de hoje. Aqui envolvendo o atributo target, o atributo da tag A. E aqui outra questão relacionada à tag A. E é isso.
Na próxima aula nós vamos ver sobre imagens, sons e vídeos.